hoje precisa muito de exemplos assim, né? Bruno Henrique está em outro patamar. Como? Outro patamar. Outro patamar. Vamos voltar lá para a eleição da bola de ouro. Então, ô, produção, vocês estão vendo isso aqui, né? Pô, os caras enchem a bola do Bruno Henrique e deixaram ele de fora do top Eleição 5, da temporada. Vamos fazer uma eleição das últimas 5 temporadas no futebol brasileiro. E o Bruno Henrique Ou dos estaria últimos certamente. 5 jogos. Aí vai... Vamos fazer o touch das prioridades do Flamengo? Antes do Fã de Esportes, vamos deslocar ali pro nosso touch. Vamos ver se... Agora eu quero... Já tem pouco gol em final de Libertadores, o Gabriel também. Ó, pra gente fechar então o assunto Flamengo, prioridades do Mengo agora. Ah, isso não precisa arrastar pra baixo, daí tá mais tranquilo pra Pra gente, esse né, fim de cara? ano. A Isso gente aí. vai deixar só um fora, certo? Deixa eu ver se aparece o sexto aqui, ó. Não aparece. Tá, Não, então a gente Então ainda são não deixa 5. um... Então tem Dificulta uma só um pouquinho. prioridade que a gente vai jogar fora. Ó, vamos lá. Renovar com o Bruno Henrique é uma das prioridades. Recuperar o Arrascaeta. Pedro ou Gabi? E aí? Achar o time da final. Lembrando que tem jogo decisivo. Em meio a tudo isso que a gente fala, o Flamengo joga uma final de Copa do Brasil contra o São Paulo. Clima com Sampaoli e clima com diretoria. Obviamente, algumas Galera, essa enquete tá irada. Queria dizer isso, tá irada. dessas prioridades, alguns desses itens, eles são quase que a médio e longo prazo ali até o final da temporada. Outros, como por exemplo, achar o time da final, Pedro ou Gabi. Se der para o final de semana que vem, para a próxima rodada, seria ideal também, né? Achar um time ideal. O Sampaoli, creio eu, vem sendo criticado também por isso. E aí, vamos para onde, hein, senhores? Quem que dá mais para empurrar com a barriga aí? Essa é boa, prof. Quem que dá mais? Tem dá para deixar para o ano que vem? Tem um que não dá... que eu até talvez descartaria, Tá. que é algo importante, mas é que eu não vejo não vejo tendo uma solução, que é o clima com o Sampaoli. Porque mesmo que o Flamengo ganhe a Copa do Brasil, pelos relatos que a gente vê, meio parece um pouco um tanto quanto improvável que ele siga para o ano que vem. E ele não vai ser demitido agora. Então, assim... Olha, diretoria do Flamengo. eu digo até a Se final da mandar o Copa cara do embora Brasil. Agora esquece, cara. Até a final da Copa Ele- do Brasil. Ele ganhou uma sobrevida com essa vitória contra o Botafogo. Exato. Se tivesse perdido... Mas assim, você imagina, mesmo com o título da Copa do Brasil, ele seguindo ano que vem? Não. Então acho que assim, o Flamengo precisa fazer o máximo para conseguir ganhar o título. Deixa ele aí. E do Sampaoli, eu não sei se você vai precisar arrumar tanto o clima a ponto porque você não vê um longo prazo pelo que a gente tem visto em relação. Então talvez fosse o que eu descartasse muito por conta disso, porque você não vê nem o futuro, questão a curto prazo e nem a longo prazo. Ele não deve ficar. Clima com ele não tem jeito mesmo. Não vai tem jeito em resolver, lugar nenhum, né? nem na Argentina, nem no Atlético Nem se Mineiro. fizer aquele churrasco ali a galera, acho que não vai nem arrumar. churrasco dá pra fazer. Então eu descartaria esse muito por conta disso, por você não encontrar uma solução. Eu também. Eu descartaria esse e colocaria como quinto, porque o Flamengo tem Vai. coisa mais pesada para pensar. Eu continuaria empurrando com a barriga a questão Pedro e Gabigol. Não foi resolvido até agora. Pode empurrar um pouco mais. Eu acho que tem coisas mais pesadas para Não, mas não é que não foi resolvida, é que os dois jogadores também estão abaixo. O Pedro acabou vivendo essa confusão, foi agredido, ato de indisciplina. Não Talvez precise resolver a situação do Pedro primeiro, para depois resolver, sei lá, Pedro ou Gabriel também. Então, e ali no caso do Gabigol, tem uma questão comportamental, a festa do aniversário, ele ter sido banco contra o Botafogo. Então, por tudo isso, eu vejo que hoje essa questão de fato não é uma grande prioridade no Flamengo. Até pelo estilo do treinador, eu vejo que não é uma grande questão. Tô colocando aqui no quinto, hein? Acho que pode ser. até por exclusão, porque as outras são mais prementes, como eu. Achar o time da final, até pela característica do técnico, o São Paulo tem esse tipo de abordagem. Ele vai mexendo na equipe, ele não tem uma base muito bem definida, apesar de que no Flamengo a gente consegue enxergar ali uma ideia. Ele até, quando mexe no time, tirou o Gabigol para colocar o Pedro. Então não são mudanças tão drásticas no sistema tático como ele já fez em outros times. Então, por tudo isso, eu vejo que não é também até pelo elenco que o Flamengo tem e a característica do treinador, uma questão de última ordem no Flamengo. No Flamengo ele tem mexido mais em nomes, né? Não em disposição. Eu tenho que achar o time, é isso, Santos, prof? por exemplo. Eu fico meio assim de colocar em quarto, achar o time às vésperas de uma final, me parece uma coisa importante, uma pedida meio pesada, né? Mas não é importante? Não, é importante, por isso que eu tô grilado em deixar em quarto. Talvez um pouquinho mais Ainda pra mais pro cima. Flamengo que é tão irregular, porque a gente já viu momentos muito bons do Flamengo Pois é. e muito ruins. Então, assim, Ó, rapidinho, o Pedro, o Gabriel, vocês colocaram como quinta aqui, mas pegando a esteira no que disse o Donk, se o clima com o São Paulo vai ser empurrado com a barriga até o ano que vem, o clima com a diretoria também não vai ficar meio assim, ó, vamos jogar por nós aqui, vamos tentar ser campeão, o Gabriel já não fala com o Marcos Braz, o clima já não tá legal, vamos fechar a gente e ano que vem isso vai ser resolvido? Será que
clima com a diretoria talvez não pegasse aqui na quinta Mas posição? em final é diferente. Desculpa, não, vai lá. Em final, eu vejo que é diferente porque precisa existir uma mobilização interna, e esse movimento tem de partir da diretoria, de querer realmente apagar arestas, aparar as arestas, de proteger os jogadores nesse momento, pelo menos na blindagem pré-final. Então, eu vejo que o Flamengo precisa sim, e partindo da diretoria, ter um ambiente melhor, pelo menos para esses 2 jogos contra o São Paulo. Pensando no cronograma, quando é que acaba o contrato do Bruno Henrique? Final do ano. Em que mês nós estamos? Daqui 3 meses, acaba. Setembro. Então eu colocaria em quarto a renovação do Bruno Henrique, porque não é para agora. Para agora é achar o time para final. Isso sim. Tanto que eu acho que você pensar em renovação do Bruno Henrique, é melhor você pensar depois da final. Ainda mais com um jogo tão importante. Então eu até colocaria pensar no time da final como prioritário. Da questão da diretoria, para mim tem um aspecto muito importante que faz subir algumas casinhas. Que é a gestão, vai até o ano que vem, tem até o fim do ano que vem, né, o mandato do Landim. Então, assim, não é simplesmente empurrar com a barriga algo que você vai ter continuidade ano que vem. Então, a escolha do técnico vai influenciar, quem que vai estar no elenco para ano que vem. Então, o aspecto não é como o do Sampaoli, que acabou o ano, vai mudar. Acabou o ano, vai ter a mesma diretoria. Então, por assim, isso, talvez seja diferente dessa questão do técnico. Exato. Acho que Manda o isso Bruno tem Henrique em quarto, é só não cochilar. Também não é cochilar, ó, deixar prof. o Grêmio levar o cara, né? Aqui, ó, em quarto. Não pode deixar passar, hein, prof? Você tá lá corrigindo as provas, organizando aí o próximo ano letivo. Não, aí Já pensou, esquece do BH, prof? Não pode. Não pode. Não. Mas o clima, e só completando o clima com a diretoria, ali não é tão prioritário quanto um jogo de decisão, né? Isso dá para você ajustar Clima com diretoria em ali em terceiro, terceiro. então? Acho que Pra sim. mim é em quarto isso aí. Agora, tenho a impressão que recuperar o Arrasca e achar um time pra final, tá meio que Tá os ligado. dois se conversam. Se ele tá recuperado, ele tá na final, não tem discussão isso, né? Aí qual seria a ordem? Então, porque ao recuperar o Arrascaeta, você, de certa Acha um forma, time. encaminha o time. Porque você tem um jogador que, de certa forma, centraliza a criação do time, hoje dividindo um pouco mais com o Gerson. Então, eu vejo que o Arrascaeta seria a primeira prioridade. Não, até porque você pode ter a necessidade de achar um time para a final a partir da conclusão de que não vai ter o Arrascaeta. Então, achar um time é mais importante do que Eu acho. recuperar o Arrasca. Eu acho, independentemente da recuperação do Arrasca. Porque se ele não se recupera, você continua precisando. Aliás, time. você precisa Isso mais é ainda verdade. achar um time para a final, se for sem ele. Acho que eu vou... E aí? Né? E aí que achar o time para a final é o mais importante. Passa por Então, recuperar o Arrasca. é que, pelo que o jogador representa, a capacidade que ele tem em 2 jogos de resolver, eu, no lugar do técnico, até para nesse desafio de encontrar o time, a minha ordem de prioridade seria sentar com o jogador e falar: pô, preciso muito de você é fundamental para o time, esse é o momento, e o que precisa, o que falta para encaixar? Quer jogar como jogava antes, um pouco mais pela esquerda, dialogando mais com o Bruno Henrique, vamos tentar, pelo menos, a mobilização de final, partindo do Arrascaeta, porque abrir mão de um jogador como ele, que tem esse potencial, que tem essa capacidade decisiva, de certa forma, é um impacto até para o torcedor. Mas no caso de um jogador lesionado, não muda um pouco essa perspectiva? No sentido de que talvez ele não se recupere, não volte a essa forma física ideal, ele não consiga entregar tudo que ele já entregou, e aí ele vai ficar vendido por não ter achado um time porque não foi prioridade para ele, entendeu? No caso do Arrascaeta, pelo prazo, a gente já viu o Arrascaeta até conseguir voltar em intervalos menores, indo para o sacrifício. É uma final. Se tiver de sacrificar o Arrascaeta agora, o Sampaoli vai sacrificar. E recuperar o Arrascaeta, a gente está falando também não só de uma recuperação física, mas também de uma recuperação técnica. O Arrascaeta também vem de uma temporada abaixo. Então, por isso, eu vejo que precisaria partir do Sampaoli esse ponto de querer recuperar fisicamente como uma prioridade, mas também no aspecto técnico que ele também está devendo. É uma pena que eu não enxergo o Sampaoli com essa boa vontade, ele sentado numa mesa e falando assim: e aí, o que vai fazer? Então, com alguns jogadores ele criou esse tipo de relação. Ele conseguiu, em outras passagens, ter ali a confiança de alguns atletas que ele tinha ali como preferidos. Mas, no caso do Arrascaeta, vale um esforço, não só para tê-lo bem fisicamente, mas para, de certa forma, conseguir achar um conforto maior para ele em campo. Desempata? Então, eu acho que faz muito sentido essa questão do Arrascaeta de recuperar, que o Breler citou. Só que eu fico pensando, sem o Arrascaeta, o Flamengo tem condições de ganhar a Copa do Brasil? Totalmente. Então, Mas e achar um time sem tem ele. que achar um time sem ele. E é possível, pela profundidade, e aí por méritos que o Flamengo Pelo jogo teve. contra o Botafogo. Exato.